Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Chegamos para mais uma programação Interação Feminina. Dá um glória a Deus aí. Eu sou a Michelle Oliveira e cheguei para fazer companhia. Lembrando que o programa Interação Feminina reprisa às 17 horas. Então você terá a oportunidade de nos ouvir novamente. Além da reprise na rádio às 17 horas, a Rádio Interativa também disponibiliza os programas Interação Feminina no nosso canal do YouTube. É por aí, hein? Lá no nosso canal do YouTube, o @Rádio Interativa FM 87,9. Não esqueça o sininho, deixar o seu like, compartilhar com a sua rede de interação e, é claro, deixar aquele comentário lá com a gente, dando sua opinião, sua sugestão para uma nova conversa, um novo bate-papo aqui na Interação Feminina. Lá no nosso canal do YouTube você encontra mais programas que edificarão a sua vida, como A Voz da Boa Semente, Conhecimento que Altos Louvores e muito mais. É isso, a programação completinha lá no nosso canal do YouTube. Ativa o sininho e toda vez que tiver uma novidade no canal, você será notificado. Convido você também a deixar uma mensagem, mandando um alô, um recadinho para quem está nos ouvindo, para um familiar, um amigo, através do nosso WhatsApp, que a gente manda o alô de volta. 22 99739 2852. 22 99739 2852. Tem Instagram? Segue a gente lá também, @Rádio.Interativa. Pelo Instagram você também consegue acompanhar as novidades da rádio. É isso, gente. Não tem desculpa para ficar de fora da nossa programação. Não pode falar que não foi avisado, porque foi, hein? Agora nós vamos nos concentrar e refletir na palavra de Deus. Você tirou um tempinho para o seu devocional de hoje? Já se concentra aí, porque o tema de hoje é Quando uma vida fala por si. E o texto base está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36 a 39, que diz: Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego se diz Dorcas. Essa mulher estava sempre praticando boas obras e ajudando os... Bom, nós conhecemos essa linda história e eu queria destacar aqui alguns pontos para a nossa edificação e aprendizado. Primeiro, a Bíblia começa chamando Dorcas de discípula. Antes de falar das suas obras, a Bíblia define quem ela era. Dorcas não era apresentada primeiro como costureira, benfeitora ou mulher habilidosa. Ela é chamada de discípula. Isso significa que sua identidade não vinha do que fazia, mas de quem ela seguia. E no mês da mulher, o mundo costuma exaltar a força, a independência ou as conquistas. Mas o Evangelho nos lembra que a verdadeira grandeza começa na vida rendida a Deus. Uma mulher que caminha com Deus transforma o ambiente ao seu redor. O segundo ponto é: tua fé se torna visível nas pequenas coisas. O texto diz que ela estava sempre praticando boas obras e ajudando aos pobres. Dorcas não aparece pregando para a multidão. Ela aparece costurando roupas para a viúva. Fez aos olhos do mundo. Mas quando ela morreu, aquelas mulheres vieram trazendo as roupas que ela havia feito. As costuras de Dorcas se tornaram testemunhas da sua.
Isso nos ensina algo poderoso. Deus não mede impacto, plataformas ou visibilidade. Ele vê atos de amor repetidos todos os dias. Uma refeição bem preparada, uma palavra de consolo, uma criança que é ensinada, que é ouvida ou tem atenção, uma vida cuidada, amparada. Tudo isso pode ser um ministério. Agora nós vamos para o terceiro ponto. Quando Dorcas morreu, sua ausência falou alto. As viúvas choravam mostrando as roupas. Elas não diziam apenas, ela era boa. Elas diziam, na prática, ela cuidou de nós. O amor de Dorcas deixou marcas tão profundas que a comunidade sentiu sua perda intensamente. Isso nos leva a uma pergunta sincera. Que marcas nossa vida está deixando nas pessoas? E o quarto e último ponto é: Deus viu o valor de uma vida dedicada. Então algo extraordinário acontece. O apóstolo Pedro ora e Deus traz Dorcas de volta à vida. Deus traz Dorcas de volta à vida por conta de um clamor de uma sociedade ali que foi abençoada pela vida de uma cristã. Isso não aconteceu com muitas pessoas na Bíblia. Não foi apenas um milagre físico. Foi também uma declaração silenciosa de Deus. Uma vida que serve com amor importa. E eu gostaria de refletir um pouquinho agora para o mês da mulher sobre o valor da vida, a intenção da vida que nós mulheres estamos tendo enquanto estamos aqui na Terra. Ser uma mulher de Deus não é sobre ter uma vida perfeita. É sobre viver de forma que no cotidiano Cristo seja visto nas nossas mãos, nas nossas palavras e no nosso cuidado com as pessoas. Dorcas não deixou sermões escritos. Ela deixou vidas aquecidas pelo amor. Então, mediante a isso, eu faço algumas perguntas para a nossa reflexão. Minha identidade tem vindo mais do que eu faço ou de quem eu sigo? Que tipo de costuras espirituais eu tenho feito na vida das pessoas? E se hoje eu não estivesse mais aqui, quais marcas de amor permaneceriam? Que a nossa oração seja: Senhor, ensina-me a viver como Dorcas, que minha fé não fique apenas palavras, forme em cuidado, serviço e amor. Que as minhas mãos sejam instrumentos do teu reino e que a minha vida deixe marcas de compaixão por onde eu passar. Em nome de Jesus. Fiquem agora com o louvor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E é isso, pessoal. A gente agora vai fazer aquele bate-papo pra lá de especial com a missionária Isildinha do CAF Burkina Faso. A Isildinha atua lá no CAF África. E para iniciarmos esse bate-papo, nós vamos começar falando sobre o chamado. Dinha, o início da jornada. Em que momento você percebeu que Deus não estava apenas falando ao seu coração, mas realmente chamando você para viver missões como propósito de vida? Olá, pessoal, é um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando um pouquinho, né, dessa minha vivência. Então, essa questão para mim foi uma questão assim bem... Eu demorei para realmente entender o que Deus queria para mim, né? Porque foi num momento assim de muita dor, de muita situação difícil na minha vida, em que eu achava que eu já não tinha mais motivos para continuar vivendo, e Deus começou a falar comigo, né? Começou a dizer para mim que Ele tinha um propósito muito grande na minha vida e que eu precisava acreditar. Mas isso daí foi passando, aí um dia eu estava com umas pessoas, essas pessoas começaram a orar por mim e profetizaram na minha vida que eu iria fazer missões, que ia ser uma missionária. E eu não acreditava, porque eu já estava com quase 60 anos, né? E eu pensava, meu Deus do céu, eu vivia muito doente, traumatizada com a morte do meu filho, e eu achava que não era possível isso, que isso era bobagens da minha cabeça, né? Coisas da minha cabeça. Mas Deus continuou falando comigo, até que um dia eu estava muito nervosa, muito triste, chorando muito, muito mesmo. E eu comecei a falar com Deus, o Senhor, não tenho mais motivos para viver. Para que eu tenho que continuar vivendo? Não tenho mais razão para viver. A única coisa que eu tinha na minha vida era meu filho, que me chamava de mãe. E eu não tenho mais, não vou me chamar de mãe mais. Nunca mais eu vou ouvir alguém falar mãe para mim, né? E nesse momento eu tinha tomado um remédio, adormeci, e tive um sonho, Deus falando comigo: filha, acredita, você vai ser chamada de mãe por muitos, e não é aqui, é em terras distantes. Eu acordei e falei, meu Deus, será possível isso? Eu acho que eu estou delirando. Mas aquilo ficou na minha mente, e eu comecei a orar, e Deus foi falando, usando pessoas, né? E dizendo que eu não me preocupasse, que Ele não estaria, ainda jamais Ele iria me abandonar, que Ele ia cuidar de mim, que eu confiasse nele. Então, um dia eu decidi, falei, bom, então, se é isso que Deus quer, se é isso que o Senhor quer para mim, eu vou fazer o que o Senhor está falando e vou confiar em Ti, Senhor. Vou estar confiando e vou seguir em frente. E aí foi onde eu tomei a decisão de ir para a Missão Antioquia, fazer o preparo missionário. E ali eu fui para a Bolívia, que foi também uma bênção na Bolívia, fiquei 1 ano. E Deus trabalhou desde aí na minha vida, foi grandes bênçãos além da Bolívia também. E Deus sempre do meu lado, nunca me abandonou. Entre o desejo e a obediência. Muitas pessoas sentem vontade de servir, mas poucas pessoas dão passos concretos. O que transformou o seu desejo em decisão e obediência prática ao chamado missionário? Então, eu assim, para mim na época, eu não pensava, né, obedecer a Deus, obedecer. Na verdade, naqueles momentos ali, eu não queria nem existir mais, né? Mas Deus foi mostrando os caminhos, foi abrindo portas. Quando eu tomei a decisão de realmente aceitar o que Deus estava falando comigo, Deus já foi fazendo tantas coisas boas, tantas maravilhas, que não tinha como eu dizer que não era a vontade de Deus, que eu me preparasse, que eu tivesse força de vontade e para obedecer o que Deus estava colocando no meu caminho.
E daí para frente, quando eu tomei essa decisão, que daí me preparei, fui para Bolívia, fiquei um ano na Bolívia, Deus fez muita coisa lá na Bolívia. Voltei da Bolívia e sempre falando com Deus, Senhor, se é mesmo da tua vontade, eu estou aqui para te obedecer. Estou pronta a te obedecer, mas Senhor, o Senhor saiba que eu quero estar sempre no teu controle, sempre nas tuas mãos, fazendo somente aquilo que o Senhor queira. Jamais eu quero fazer o que o Senhor não deseja para mim. E daí Deus foi abrindo as portas, me preparei, e daí naquele mesmo ano eu estava vindo aqui para Burkina Faso. Para mim foi uma grande bênção estar vindo para cá. Aqui é um lugar que eu me sinto amada, aqui é um lugar em que eu sou chamada de mãe, como Deus falou. Então, o que Deus prometeu, Ele cumpriu, estava cumprindo e cumpre até hoje, porque aqui para todo canto que eu vou, eu sou chamada de mãe. É homem, criança, mulher, jovem, adulto, todo mundo me chama de mãe. Sou muito feliz quando eu ouço mamandinha. Para mim, isso é o momento que eu vejo o propósito de Deus na minha vida. Então, obediência, obedeci mesmo no momento que eu não queria obedecer, um momento que eu só queria outras coisas, mas eu acabei obedecendo. E foi a melhor coisa, a melhor decisão da minha vida foi ser obediente e fazer aquilo que Deus estava me colocando para fazer. Então, foi assim, a obediência é uma das coisas que a gente tem que estar sempre atento. E sempre pensando, Senhor, é da tua vontade? Sempre perguntando, né? É da sua vontade? Se é da sua vontade, vou fazer, vou cumprir e vou fazer o meu melhor. Fé em meio à dificuldade. Ao longo da sua caminhada, Dinha, houve momentos em que humanamente parecia impossível continuar, correto? O que sustentou a sua fé quando as forças naturais já não eram suficientes? Teve muitos momentos, como tem até hoje, né? Tem momentos que a gente se apega, assim, numas situações, né? E que a gente começa a pensar em algumas situações, que nem no momento, né? A gente está distante da família, né? Da nossa família de sangue, né? Mas aqui a gente tem uma família também do coração, né? Que faz com que a gente se sinta bem, que a gente se sinta em casa, né? Mas assim, tem momentos assim que algumas lembranças, algumas situações vêm à tona e o coração da gente fica meio apertadinho, né? Mas a gente olha lá para trás, eu dou uma olhadinha lá antes, né? Tudo que me aconteceu, tudo que eu passei, e Deus nunca me abandonou, Deus sempre cuidando, nunca me faltou nada, Ele sempre me deu saúde, coisa que eu não tinha antes, que eu vivia muito doente. Ele me deu saúde, me recuperou em tudo. As dificuldades, que tinha momentos que eu falava assim, gente, eu não tenho mais idade para aprender o francês, eu não vou conseguir. E Deus lá, sabe, insistindo, né? Não, tô aqui, eu tô cuidando, você vai aprender. E realmente tem muitos obstáculos, sim, com certeza. Mas a gente tem que estar confiante, porque se Ele mandou, Ele cuida. Se Ele te disse, faça, Ele vai dar todas as condições para você continuar e jamais desistir. É isso que me põe, sabe, de pé todos os dias. É a confiança em Deus. É a confiança de que Ele cuida de cada um de nós. Que nós precisamos somente confiar e entregar tudo nas mãos dEle. Que Ele é o dono de tudo. Ele pode fazer tudo. Qual experiência vivida em missões mais marcou a sua vida, Dinha, ao ponto de te reafirmar, sem dúvida alguma, que era Deus conduzindo cada passo da sua história? Ai, olha, o momento mais assim que me marcou, que até hoje, 10 anos que eu estou aqui, que eu nunca vou me esquecer, que marcou muito, muito mesmo, foi o momento que o Roberto, né, o nosso chefe, o nosso líder aqui, me apresentou para os menininhos garibus, que eles estavam tudo enfileirados para pegar o lanchinho,
e o Roberto me apresentou para eles e falou assim, olha, ela é uma brasileira, veio para cá para trabalhar com a gente, ela é a minha mãe, vai ser a mãe de vocês. O que ela vai ser de vocês? E aí eles gritaram assim, todos, aquele monte de criança, gritaram assim, nossa mamãe! Gente, naquele momento, eu senti realmente o que Deus tinha para mim. Foi assim, foi um momento de muita emoção, que 10 anos se passaram e eu me emociono quando eu falo, porque ali eu vi a promessa de Deus sendo cumprida, né? Quando lá atrás ele tinha falado para mim que eu ia ser chamada de mãe por muitos, na hora que essas crianças me chamaram de mãe, foi o que veio na minha mente. Deus me prometeu isso e Ele está cumprindo. Então, todas as vezes que eu estou aqui, que eu vivo aqui, sempre é milagre. Eu creio que minha vida é um milagre aqui, porque não dá para dizer de outra forma, porque eu já fiz 70 anos, agora esse mês faço 71 anos, e graças a Deus, Deus tem me dado forças. As pessoas aqui até nem acreditam da minha idade, porque trabalho bastante, não faço corpo mole, estou sempre pronta para fazer, estou sempre sorrindo. O pessoal brinca muito, fala que eu sou muito alegre, que eu estou sempre feliz. Realmente, eu estou sempre feliz, porque tudo que Deus tem feito por mim, tudo que Deus faz por mim, é motivo de muita alegria, é motivo para estar sorrindo sempre, é motivo para estar mostrando para todos o quanto Deus é maravilhoso. E eu vejo que com isso, com essa situação toda, com esse meu modo de vida, que Deus me transformou do modo que me transformou, Ele pode transformar as outras pessoas. Então, sempre eu dou esse testemunho aqui. Então, é muito importante para mim ver e crer o que Deus pode fazer e falar para as pessoas sobre isso, porque muitas vezes as pessoas cada um acha que seu problema é o mais grave, né? Mas Deus tem uma solução para cada um, Deus tem uma solução, basta confiar, né? Acreditar que Ele pode fazer. A nossa conversa tá muito boa, mas a hora passa tão rápido que a gente nem percebe, não é verdade, Dinha? Estamos caminhando para o final e a pergunta que eu tenho para te fazer é sobre legado, inspiração para outros chamados. O que você diria hoje para alguém que sente o chamado missionário, mas ainda vive entre o medo, as inseguranças e as renúncias que essa decisão envolve? Peninha está acabando, né? Ai, tem tantas coisas que a gente gostaria de falar, né? Mas assim, olha, é uma coisa que eu falo muito para as pessoas quando comentam, né, sobre a minha vida missionária, né? Eu sempre falo muito isso. Eu sei que tudo é no tempo de Deus. Se Deus me enviou para cá com quase 60 anos, com 60 anos, que eu cheguei aqui com 60 anos, é porque era o tempo dele, era esse momento que ele tinha para me mandar para cá, né, para eu vir para cá. Mas cada um tem o seu tempo. Mas eu acho assim, eu penso assim, se Deus falar com você que ele tem, que você tem esse chamado, que você pode ser um missionário, que você pode ir para um outro lugar, ou que você pode fazer missões aí onde você está mesmo, porque missionário não é só aquele transcultural, missionário não é só aquele que pega a malinha dele e dá um adeuzinho para a família e diz para a família, ó, não sei quando volta. Não, missionário não é só esse. Missionário também é aquele que fica na sua igreja, mas que está ali envolvido, que está ali fazendo, está ali ajudando na igreja, está ali ajudando o vizinho, está ali ajudando, está falando de Deus para um mendigo, está ali falando de Deus para um drogado, está ali falando de Deus para um bêbado. Esse também é um missionário, claro que é um missionário. Então, é um chamado para todos. O chamado para missões não é só para um, não, é para todos nós. Todos nós que aceitamos Jesus no coração, nós temos que sair e fazer missões, nós temos que sair e mostrar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus os ama. E que isso venha gerar uma juventude ou pessoas para que o reino
cada vez mais cresça e que muitos venham conhecer Jesus, venham conhecer as maravilhas que Ele pode fazer na vida de cada um, as transformações que Ele pode fazer na vida de cada um. Eu falo isso com toda a propriedade, porque Ele me transformou de uma pessoa que queria morrer, que não queria mais continuar vivendo, me transformou numa mulher que luta pelo direito, luta pela palavra, que vou no campo, vou nos lugares para falar de Jesus e não me envergonho de ter esse Jesus comigo, porque Ele é maravilhoso. Não tenho nem palavras para dizer o quanto eu sou grata a Ele. Eu falo que mesmo que eu viva mais não sei quantos anos aí, vai ser por dizer muito obrigado, Senhor, o tempo todo. Minha fala maior mesmo é agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu creio que Ele ainda tem algumas coisinhas ainda para fazer. Eu acredito que ainda não acabou, ainda tem ainda um chãozinho ainda pela frente para eu fazer ainda. Então, e acredito que Ele vai me ajudar. O nosso programa está chegando ao fim. Mas antes, eu queria pedir a você, Dinha, que deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. O que você gostaria de falar para eles? Então, eu gostaria de falar para vocês que estão aí ouvindo, que tiraram esse tempinho aí para ouvir o meu depoimento, né? Queria dizer para vocês que nunca desistam, porque Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Cada um de nós fomos chamados para uma coisa. E Ele sabe qual é a competência, qual é o quanto cada um pode fazer. Então, se Ele disser para você, faça isso, acredita, confia, porque se Ele está falando, Ele sabe que você é capaz de fazer e você pode fazer. Então, assim, eu deixo para vocês isso e digo para vocês também, confiem, Deus é maravilhoso, Deus é um Deus de promessas, Deus jamais falha, jamais Ele falha, nunca Ele vai falhar. Então, assim, confie em Deus, faça aquilo que Ele te pede, sabe? Não desanime, tenham forças, confiem, é o que eu digo para vocês. Que Deus abençoe a todos. Se Deus permitir, este ano, no final do ano, estarei voltando para o Brasil para rever as minhas netas, meus netinhos, as minhas bisnetinhas, que eu já tenho 2 bisnetinhas. E quem sabe, né, dar uma chegadinha aí no morro para conhecer um pouquinho das pessoas aí também, tá bom? Que Deus abençoe. Sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. E cubra nosso trabalho aqui, o projeto CAF, aqui em Burkina Faso, em oração, porque tem muitos desafios, mas com a oração de vocês e as bênçãos do Senhor, o Senhor vai dar toda a vitória aqui para o nosso projeto. Que Deus abençoe, fiquem com Deus. Foi um prazer muito grande mesmo poder ter esse tempo com vocês. Que Deus os abençoe. Isildinha, minha querida, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer tê-la conosco no nosso programa Interação Feminina. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Deus abençoe a todos.